Shalom, shalom, queridos. Vamos dar continuidade, né? Hoje, 19º dia da contagem do Homer. Queridos, olha, daqui mais um pouquinho a gente já tá na metade, né? Eu fico impactada como o tempo passa rápido. E daí a gente às vezes não começa algo, né? Pensando assim, meu Deus, 49 dias vai demorar muito tempo. O tempo vai passar. 49 dias vai passar para todo mundo, né? Mas para alguns vai passar crescendo e aprendendo e se limpando cada vez mais, e para outros simplesmente vai passar, mas o tempo passa. E a gente já está aí num caminho bem avançado, né, da contagem. E hoje, queridos, eu quero trazer um pouquinho. Amanhã a gente vai falar sobre a próxima geração, mas hoje eu quero trazer um pouquinho acerca de ensinos, né? Porque eu sei que tem sido palavras de confronto, né? De correção, de alinhamento. E muitas vezes, quando a gente entra na correção, a gente fica meio perdido, né? Porque a gente consegue identificar que existe alguma coisa errada, mas muitas vezes nós não conseguimos saber o que fazer, ou como fazer, ou qual o fundamento, qual o princípio, porque a gente escuta tantas vozes que a gente não sabe muito que voz seguir, o que está certo, o que está errado. E primeiro assim, como que a gente vai quebrar isso, né? A voz que a gente precisa escutar, ela precisa estar na palavra. Esse é o primeiro foco. Hoje, a grande base de ensino é a cultura grega. A cultura grega, queridos, ela é uma das maiores fortalezas, né? Nós temos algumas culturas que são fortalezas, que são bem atuantes. Se eu não estou enganada, no ano retrasado, na contagem do Homer, eu falei sobre fortalezas. Se você quiser aprender um pouquinho mais, eu acho que foi na contagem do Homer, queridos. Você vai encontrar fortaleza babilônica, fortaleza romana, fortaleza da Grécia, se eu não me engano, no ano retrasado. E a fortaleza grega, ela é terrível, porque cada uma tem a sua liberação, né? A fortaleza babilônica, ela mexe com toda sorte de idolatria e de feitiçaria. A fortaleza romana, ela usa a fortaleza babilônica para liberar violência, mas a base dela é violência. Vamos lá, se a gente olhar Roma, quando tudo começou, como que era feito, né? Os leões comiam. No decorrer da história, quanto tempo pessoas foram mortas porque professavam uma fé diferente da fé de Roma. Então existe uma potência de violência muito grande. E a fortaleza grega, ela é a mais sutil. Mas ela é terrível porque ela trabalha na formação, na construção do ser humano. Ela opera através de filosofias, de conceitos, de valores, e ela está totalmente enraizada na área da educação. E a maior base da fortaleza grega é o humanismo. E a gente tem escutado muito falar sobre o humanismo, mas de fato, o que é o humanismo, queridos? O humanismo é o centralizar o eu, o centralizar o homem. E daí aqui tem um monte de coisa legal e bonita. A ajuda um ao outro, essas filosofias de que você não pode sofrer, de que você não pode passar por determinadas coisas, a exaltação da injustiça, a exaltação da raiz de ofensa. E daí isso leva para um monte de caminhos, né? O não perdoar, o endurecer o coração. E isso está cheio na igreja. Inclusive, existem muitos louvores que são totalmente humanistas, que são cantados nos altares e não tem nada a ver com a adoração a Deus. É um centralizar do homem. Então, tudo que Deus faz é por causa do homem. Queridos, esse valor está invertido. Nós quem precisamos fazer tudo por amor a Cristo. Ah, mas Cristo deu tudo. Queridos, existe coisas maiores. Deixa eu falar. Nós não somos o centro do universo.
Triste realidade para alguns. Queridos, o Senhor estabelece governo e nós somos os seus instrumentos. Simples assim. Por isso que a gente vê na Bíblia muitas vezes que passou uma geração e Deus levantou outra. Se o homem fosse o centro, não teria passado uma geração, porque os alecrins dourados não poderiam passar, tinha que ser neles. Eu não posso sofrer, né? São ensinos que são colocados e que estão vindo para dentro da igreja. Queridos, quem falou que a gente não pode sofrer? Deixa eu te falar um negócio. É o sofrimento que vai fazer com que a gente rompa estruturas, que vai fazer com que a gente fique mais forte, que vai fazer com que a gente vença batalhas, que vai fazer com que a gente alcance novas patentes, que vai trazer despojos. Queridos, é impossível uma vida sem sofrimento. E a gente está pegando esses conceitos humanistas e ensinando criança. Ai, porque meu filho não pode passar por isso. Tá, por que ele não pode? Você passou e venceu e está aí de boa na lagoa. Tem coisas que fazem parte do processo da vida, queridos. É lógico que a gente não vai deixar os nossos filhos a Deus dará porque tem que sofrer. Não estou falando disso. Eu estou dizendo que tudo dói. Vocês sabiam disso? Eu quero que você lembre aí quando você era adolescente que você começou a esticar o corpo. Você não lembra não das dores que você sentia no corpo? Eu lembro. O cansaço. A gente fala assim, adolescente é preguiçoso. Não é não, queridos. É um cansaço. O corpo tá esticando e aquilo tá doendo. Quer dormir, quer ficar na cama. Por quê? Porque tá esticando. Crescer dói. Entende? Então, nós precisamos sair dessas... Eu falei ontem sobre base cultural, né? A gente precisa sair dessas filosofias enganosas. Cristo é o centro. E ele sendo o centro, ele morreu, ele padeceu e morreu morte de cruz. Ele não foi poupado do sofrimento. Por que você quer ser? Queridos, deixa eu falar, crente ou não crente vai sofrer. Qual a diferença? É que nós sofremos por um propósito, nós sofremos e sabemos que Cristo está conosco, que Ele nos abençoa, que Ele nos ajuda, que Ele nos consola, que Ele nos fortalece, que Ele nos sustenta, que Ele é a nossa destra fiel, que Ele é o nosso general de guerra. E Ele não é um general de guerra como os generais de guerra de hoje, que ficam nas suas bases e enviam soldados. Não, Ele é o general de guerra porque Ele vai à frente do pelotão. Ele está disposto a levar o primeiro tiro. Então, nós precisamos sair disso. Queridos, vamos lá. Gerações passadas. Meu pai, e nem é tão passado assim, né? Meu pai nasceu em 41. Meu pai usou o primeiro chinelo com 13 anos de idade. Ia para a escola descalço. Eu não estou dizendo que a gente tem que fazer isso com os nossos filhos, queridos. Em nome de Jesus, mas presta atenção aí. As crianças da idade do meu pai, e talvez do seu pai também, eles iam para a roça, eles trabalhavam. Criança, trabalhava. As meninas ficavam em casa, aprendia a lavar roupa, cozinhar, criança. A mãe às vezes ia para a roça com o pai, e a criança ficava em casa e cozinhava. E assim, eu não estou falando de maus tratos, ok? Em nome de Jesus, separe isso aí. Porque não é para ter maltrato, não. Que teve muitos maus tratos também. Mas eu estou falando de famílias dentro de uma certa normalidade, tá? Trabalhava. Acordava de madrugada, ia trabalhar. E era uma geração forte. Sabe? Era uma geração disposta, ia para a guerra. Era essa geração que se convertia e dava tudo por Cristo, queridos. Que estava disposto a morrer por Cristo. Daí a gente foi tirando o sofrimento. Não pode sofrer. Ai, tadinha da criança, não pode trabalhar. Queridas, minhas filhas todas cozinharam na infância. Todas. Nunca ninguém se queimou, nunca ninguém se cortou. Tá todo mundo inteiro. Não quebraram ossos. Não. Todo mundo inteiro. Entendeu? Desde pequena, me ajudava em casa, me ajudava na cozinha, dentro das suas limitações. Coloca o lixo para fora, guarda seu brinquedo, arruma a cama, lava a louça. Não as panelonas, mas lava os pratos, os talheres. Vem ajudar a mãe a cozinhar desde pequena. Desde pequena. Pequena mesmo. 7 anos, 6 anos.
Ninguém morreu, todo mundo saudável, vivo, graças a Deus. A gente precisa voltar a gerar um povo forte. Porque daí, como que é a geração de hoje, queridos? Essa geração dos anos 90 para cá. Como que é essa geração? Que eles não aguentam perseguição na igreja. O irmão falou mal de mim. O irmão não me deu paz do Senhor. Aí eu tô muito chateada. Queridos. E o que isso tem a ver com a educação tudo? Porque a gente tá levando o homem a ser o centro. E vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Só que ainda tá tempo de corrigir esse processo. E daí, tá, educadores, eu sou um educador, independente de ser na área externa ou em casa ou na igreja. O que eu faço? Existe um padrão, né? Existe um padrão. Qual é o padrão de Deus? Vamos lá. A gente vai ler primeiro, 2 Timóteo 2, a partir do 14. Padrão de Deus, tá? Traze essas coisas à memórias, ordena-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Então, esse aqui já é um padrão de ensino, queridos. Não discute com tolo. Não discute, não fica brigando por palavras. Não vale a pena. Lança a palavra e deixa o Espírito Santo agir. Não tenta fazer na força do seu braço. Na escola, existe o padrão, vamos chegar lá. Versículo 15. A mesma coisa, queridos, deixa eu voltar ali. Para o ensino superior. Mestres, professores, vocês precisam tomar o controle. Sabe? É um falatório, um bate-boca, Não pode ser assim. Existe um padrão. Versículo 15. Procura apresentar-te a Deus. Qual é a sua função dentro da educação? Não fica batendo boca. A sua maior arma está em procura apresentar-te a Deus. Como? Aprovado. Eu tenho que ser aprovado. A gente não está falando de ensino? Então. De educação? Então. Quando eu sou reprovado, eu tenho que fazer tudo de novo. Eu tenho que ser aprovado. Como obreiro, aquele que faz a obra. Então, independente de onde você está, eu acredito que você já entendeu que você tem um ministério. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que a sua vida ministerial, agora colocando dentro das escolas, não seja uma vergonha. Uma vergonha para quem? Para o reino de Deus. Não é uma vergonha segundo o conceito desse mundo. Não é uma vergonha, ai meu Deus, estão falando de mim. Estão falando de você por quê? Porque eu tenho uma forma diferente. A sua forma é bíblica, então deixa os outros falar. Você não pode envergonhar o reino. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar. E que maneja bem a palavra da verdade. Que sabe usar a Bíblia a tempo e a fora de tempo. No momento oportuno. Aconteceu uma circunstância... Olha, não é assim que... Você não precisa, queridos, dizer... Olha, porque a Bíblia não diz assim... Você tem que obedecer a palavra de Deus. Queridos, não precisa dizer isso. Você precisa ensinar o valor. E deixa que o Espírito Santo conduza ao restante. Você não precisa sair batendo no peito... Eu sou crente, porque... Não precisa. Você precisa levar a cultura do reino. E o Espírito Santo vai agir dentro dessa cultura. Porque o Espírito Santo, ele age dentro do reino dele. E daí, dentro dessa atmosfera, gerada com as verdades da palavra, o Espírito vai conduzindo tudo ali. E daí as pessoas vão sendo aguçadas. E elas vão começar a procurar. Hein, você falou aquilo? Aquilo mexeu comigo. Como é que é isso? E daí sim você vai ter a oportunidade de pregar a palavra. Então procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra
da verdade. Não é que maneja bem o manual da escola, não é bem que maneja bem a filosofia, a ciência, a cultura, é que maneja bem a palavra. Porque muitas vezes nós estamos cheios de muitas coisas, mas estamos vazios da palavra de Deus. Versículo 16. Evita falatórios profanos, evita conversa boba, você está ensinando. Porque produzirão maior impiedade. Os falatórios profanos, eles vão produzir, eles vão ter uma consequência, eles vão dar fruto. Qual o fruto? Um nível de impiedade ainda maior do que o anterior. Então evita entrar nessas coisas. Versículo 17. E a palavra desses roerá como gangrena, queridos. Vai gangrenar tudo, vai comendo, correndo e aumentando aquela ferida. Entre os quais estão Himeneu e Fileto. 18. Os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perseveraram a fé e perverteram a fé de alguns. Aqui está citando 2 homens que realmente viveram essa história, mas a palavra é viva e eficaz, queridos. Toda palavra é divinamente inspirada e ela é apta. E tem Himeneus e Filetos nos dias de hoje, que pregam uma verdade distorcida da palavra. Eu não sei se vocês estão acompanhando aí, de verdade eu não estou acompanhando, mas eu vi uma postagem dizendo que a intitulada A Rainha dos Baixinhos, e eu gostava muito dela na minha infância, emitiu uma nota falando acerca da Bíblia, que a Bíblia incita o ódio e que ela precisa ser revisada, porque senão muitas pessoas morrerão por causa dela, queridos. Quem é essa abençoada para falar de Bíblia? Só que a questão é, ela solta uma frequência. A Bíblia tem violência. E daí pega bases que não são o todo da verdade. E muitos começam a receber disso. E está se levantando um ódio contra o povo de Deus. Eu não sei se você está notando isso. E nós, como povo de Deus, estamos dormindo. Deixando, volto a dizer, a vida me levar, a vida leva eu. E o que eu tenho que fazer com isso? Eu tenho que ser um modelo para os fiéis. Nós vamos falar acerca disso. Eu tenho que ser um padrão. Então, eu tenho que ter uma palavra de combate a essas coisas, não de discussão, de contenda, mas uma palavra que libera a verdade. Uma palavra que confronta as trevas. Por isso, eu preciso ser um obreiro aprovado e que essa aprovação me leve a manejar bem a palavra da verdade. Versículo 19. Todavia, o fundamento de Deus fica firme. Presta atenção, queridos. Não importa o que falam, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, qual o selo do fundamento de Deus? O Senhor conhece os que são seus. E qualquer um que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os seus. É um selo da verdade do fundamento de Cristo. O Senhor conhece o seu. E se você profere o nome de Cristo, você deve se apartar, se afastar, se divorciar da iniquidade. É um princípio. É um padrão de Deus. Eu tenho que ensinar apartado da iniquidade, não com vãs doutrinas, como a gente falou ontem sobre filosofia que aprisiona. Daí olha aqui, vamos lá. 1 Timóteo 4, versículo 9, diz assim: e essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual palavra? A palavra de Deus. Aqui está falando sobre... vai vir uma sequência, né, do trato da viúva, dos deveres dos líderes, dos deveres das mulheres, do dever dos homens. E essa parte aqui é diverso, né? É para todos os âmbitos. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação.
Porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Queridos, você escutou o que foi falado ali? Por isso trabalhamos, servimos, fazemos a obra e somos injuriados. A gente vai receber ataque. Fica de boa. A gente vai ser atacado. Mas nós estamos esperando o Deus vivo. Então não entra nessas contendas, nessas brigas sem necessidade. Não entra, mas ensina. Versículo 11. Manda estas coisas e ensine-as. Existe um fundamento de ensino. Qual o fundamento de ensino? A cultura do reino de Deus. Se você está dentro do reino de Deus, o seu fundamento de ensino é esse. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, versículo 13. Exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição de mãos do presbítero. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Para que aquilo que você aproveita da palavra, todos recebam essa manifestação. Mas aí você fala assim, profeta, você está falando de ser modelo, mas aí esse texto de ser modelo para os fiéis. Então, nós precisamos ser modelo para levantar outras pessoas. Para quê? Para que esse ensino todos possam usufruir dele. Ensina, queridos. Leia. Olha só. Persiste em ler, exortar e ensinar. Exortar, trazer para perto. E ensinar. Queridos, vocês que são... que trabalham na educação mesmo, como educadores, é necessário que haja uma mudança de mentalidade. Você pode olhar os seus alunos como problema, como aqueles que te causam dores, cansaço e barará, mas você pode olhar para eles como oportunidades de estabelecimento do reino de Deus. Eles são oportunidades, queridos. São pessoas que podem ser moldadas, transformadas segundo o ensino santo. Mas existe o padrão da escola. A escola segue o ensino tal. Então, você é o responsável em montar suas aulas, não é? Você pode montar suas aulas dentro do tema, dentro de princípios do seu reino. É você que está no embate, frente a frente com os alunos, não é? Você pode ter a oportunidade, queridos. Eu tenho escutado relatos e mais relatos de alunos manifestando demônio dentro de sala de aula. A gente está fazendo escola de libertação presencial. Na aula que nós tivemos aqui, uma mãe me procurou, depois que a gente deu aula, e disse que a filha dela ficou endemoniada dentro da sala de aula. E ela foi chamada, a filha estava endemoniada, possessa, e a orientadora e a professora eram cristãs e não sabiam o que fazer, estavam chamando o SAMU para aplicar a medicação e amarrar a menina, aqui na minha cidade. E ela chegou lá, dentro da limitação dela, mas ela expulsou o demônio. Esse é o nível do que está acontecendo. E daí eu volto a dizer, o que está acontecendo? A igreja está muito acuada. E nós precisamos reverter isso, queridos. Nós somos um modelo de despertamento para os fiéis, para que todos recebam, para que todos sejam ensinados, para que todos sejam exortados, não é exortados, exortados, para que todos recebam ensino, porque o ensino transforma. O maior nível de libertação é o conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
Esse é o maior nível. Meu aluno está precisando de libertação, menino endemoniado. E você está sendo uma carta viva, como diz o apóstolo Paulo? Uma carta viva da palavra? Porque a verdade, que é a palavra, que é Cristo, liberta. Você está sendo esse instrumento dentro do ministério que o Senhor tem te dado? Então você precisa começar a voltar, retroceder, né? Retroceder no sentido de porque a educação, ela é uma mão dupla. Ela está ligada a quem ensina e também está ligada ao receber ensino. Então você precisa voltar e aprender e buscar. Sabe, se você não conhece, se você não entende, procura o seu pastor. Fala assim, olha pastor, eu estou ensinando um monte de coisa aí, mas eu acho que minhas bases, meus fundamentos estão errados, me ensina. Porque eu quero ensinar segundo os padrões de Deus. Olha, isso serve para a igreja também, tá, queridos? Para as escolas dominicais, para os cursos e cultos de ensino. É tudo sobre Jesus. Todas as coisas se referem a Cristo, ao nosso Cordeiro, que morreu como um cordeiro, mas hoje vive e ressuscitou como um leão. É tudo acerca da pessoa dele. Ele é o centro. E nós, queridos, precisamos combater este bom combate em todas as esferas. Nós precisamos ser atuantes. Falando em combater o bom combate, quando Paulo disse isso, Paulo não disse isso somente porque ele estava dentro da igreja. Não, Paulo viajou, andou, ele andou em todas as esferas da sociedade. Ele lidava com todo mundo, ele corrigia, ele ensinava, ele confrontava. Governo, político. Ele e Pedro fizeram um estrago para o reino das trevas. E qual o estrago que nós estamos fazendo nas trevas hoje? O Senhor te deu uma ferramenta poderosa, queridos. Uma ferramenta que representa o próprio Cristo. Esse foi a primeira forma que ele foi chamado nessa terra, mestre. O Senhor te deu uma ferramenta poderosa. E essa ferramenta precisa ser exercida de acordo com o governo do Messias. Se você até então estava andando em filosofias erradas, ensinando segundo um padrão que não é o padrão de Cristo, chegou a hora de você pegar a sua espada e afiar ela. A sua arma, afiar ela. O que é afiar? É limpar o corte. Vamos limpar, vamos limpar, vamos limpar. E voltar a praticar segundo o reino. Ensine. Ai, graças a Deus, eu não sou professor nem na área natural, nem na área espiritual. Então chegou o tempo de você ser. Pegue alguém para você ensinar. É necessário. Eu não sei muita coisa, você sabe mais do que alguma pessoa. Eu preciso aprender mais, é dando que se recebe. E qualquer argumento que você usar aqui, eu vou ter uma base bíblica para te desargumentar. Vai ensinar alguém. Vai ensinar alguém, vai discipular alguém, vai gerar o reino de Deus na vida de alguém. Mas ensine segundo a cultura deste mundo. Ensine segundo os padrões de Cristo. Queridos, é porque eu tive uma vida tão difícil, olha a vida de Jesus. É porque eu fui rejeitado na infância, olha a vida de Jesus. É porque na igreja as pessoas não gostam de mim, olha a vida de Jesus. É porque estão me perseguindo, olha a vida de Jesus. É porque me chamaram de alguma coisa. Então, chamaram Jesus de Beelzebu. Olhe para a vida de Jesus. Existe um padrão. Ele é o nosso padrão. E segundo o padrão dele, nós devemos ser padrões para os outros.
Que o Senhor traga um despertar sobre a sua vida, queridos, um despertar, um choque de realidade que desperte para a vida do reino de Deus e que você seja um mestre, segundo os padrões do Eterno, segundo os padrões do reino do Senhor, em nome de Jesus. Nós não somos o centro, mas aquele que é o centro habita através do seu Espírito dentro de nós. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te prospere, que o Senhor te chacoalhe e faça você caminhar. Porque o reino de Deus só avança através das nossas vidas. Ele se movimenta através de nós. E que você seja essa extensão poderosa do reino de Deus nessa terra. A gente se vê amanhã, tá bom? Amanhã tem mais, mas já estamos terminando essa parte da educação. Eu tô aqui orando, né? Tem uns 2 dias já orando acerca disso. Estou pensando em no último dia fazer só um momento de oração. Mas orem aí, para que essa direção do Pai venha. Que o Senhor te abençoe e te guarde. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Amém? Shalom, shalom.